Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Arcângelo aqui. Bom, estamos aqui no nosso estudo de normas da Corregedoria da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso 2024, prova aí que ocorre dia 15 de dezembro, não é isso? Esta é a aula de número 6 de normas da Corregedoria. Você que está estudando aqui pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você nos conhece ou está voltando aqui nos conhecer, nós temos o curso de Direito completo aqui no nosso canal para você se preparar para essa prova do Tribunal de Justiça. Não apenas com normas da Corregedoria, mas com as outras matérias de direito também. Nós temos uma playlist aqui só com as aulas para oficial de justiça. Se você quiser, você pode acessar as outras playlists aqui do canal, eh, que são todas para oficial de justiça. Então você pode ali escolher a playlist só de processo civil, de direito civil, ou processo penal, ou constitucional, tá certo? Escolha aí para pegar a playlist do completo ou a playlist de cada matéria tem também. Mais fácil assistir pela playlist, tá bom? Como eu disse, é a aula de número 6, nós estamos aqui no artigo 1001. Convidando, né, você que não conhece o canal, se inscreva aqui no canal. Vamos estar aqui, curso gratuito até o final do ano para o concurso de oficial de justiça. E olha, fiquem atentos aqui ao nosso canal se vocês não se preparam apenas para oficial de justiça. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão se preparando aqui para oficial de justiça vão se interessar futuramente, por exemplo, para o concurso de escrevente do fórum. E a gente vai ter toda a matéria de escrevente aqui também, tá? É só que o concurso de escrevente agora só ocorre daqui aproximadamente 2 anos. A nossa intenção aqui do canal é trazer desses cursos jurídicos, escrevente também. Acho que o próximo concurso a sair talvez seja do Tribunal do Paraná. A gente deve gravar aulas também, se não sair aí o edital e o concurso ocorrer até antes de dezembro. Fiquem sintonizados aqui no canal, se inscrevam, é sempre legal, vocês vão receber as notificações e ficar sabendo das novidades que a gente traz aqui para vocês. Já senta o dedo aí no like, deixe seu comentário, é importante para a gente, tá? E eu sempre dou um recado, né, pessoal? Vocês sabem, é a chance que a gente tem de se comunicar com vocês, né? Então, eu gostaria que vocês conhecessem lá no Explica Isso Direito Concursos.com. Você pode comprar por menos de R$ 50 o PDF das apostilas de direito para esse concurso de oficial de justiça. Menos de R$ 50, 5 parcelas de 10, você compra todas as apostilas, quase todas, ou a maioria delas, comentadas, tá bom? É isso. Artigo 1001. Então, né, pessoal? Artigo 1001, normas da corregedoria. Deixa eu ajustando aqui, né, para a gente escrever. Artigo 1001, então, normas da corregedoria. Vencido, pessoal, na subseção 2, a gente estava estudando, eu vou até mostrar aqui para vocês, subseção 2, olha, voltando aqui, hein? Espera lá. Pronto, mostrando a tela aí para vocês, pessoal, para dizer o seguinte, ó. Nós estávamos estudando na aula passada a subseção 2, que trata aqui ó, dos prazos para recebimento e cumprimento dos mandados. Não preciso nem falar que é importantíssima essa aula para vocês. Assistam a aula 5 se vocês perderam essa aula, tá? A aula 6, artigo 1001, ainda sobre o prazo de cumprimento de mandados, tá? Pessoal, é o seguinte, eu até respondi para uma aluna aqui do nosso canal que falou assim, professor, eu não entendi nada dessa história de cota, como funciona a cota. Então eu quero dizer a ela e também a outros alunos que não precisa se preocupar muito por cota.
né, sobre as cotas, entender demais isso, o que é, que demanda talvez uma aula inteira só para explicar o que é, como funcionam as cotas. Então eu vou deixar para fazer esse comentário na aula apropriada de cota, e aí a gente toca no assunto e explica com muito mais detalhes para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aparecendo aí na tela o artigo 1001, que diz assim: vencido o prazo, que prazo? De cumprimento de mandados. Ah, não sabe qual o prazo que o oficial de justiça tem para cumprir os mandados? Então volta na aula 5. Lá a gente fala todos os prazos, tá? 3 dias, 5 dias, 45 dias. Se for mandado de plantão, é 24 horas. Enfim, volta na aula 5 que vocês vão entender. Vencido o prazo, o oficial de justiça devolverá o mandado. Mandado é aquele documento, né, cumprido pelo oficial de justiça, mandado porque o juiz manda o oficial de justiça cumprir, né? Então ele devolverá o mandado ao cartório, pessoal, ou a central, né, de mandados, que é a seção administrativa de mandados, a SADAM, tá? Mas a gente chama de central de mandados. Então devolverá o mandado à central, a central é que remete para o cartório. A norma está dizendo que vai devolver para o cartório, certificando os motivos da demora ou descumprimento. Ou seja, se venceu o prazo para o oficial de justiça cumprir o mandado, ele tem que devolver, explicando por que demorou e por que cumpriu ou deixou de cumprir o mandado. O parágrafo 1º diz assim: se necessária prorrogação de prazo para cumprimento do mandado, o oficial de justiça, sem devolver o mandado, submeterá ao juiz do feito, ao juiz do processo, né? Juiz do processo, um requerimento justificado em modelo padronizado, com 48 horas de antecedência, sob pena de não conhecimento. Ó, vamos explicar isso tintim por tintim para vocês. Voltando, né? Eu vou até afinar um pouquinho a canetinha aqui, porque eu tô achando que tá muito grossa para mim aqui essa caneta, viu? Pronto. Então vamos lá, pessoal, explicando aí tintim. Vencido o prazo. Venceu o prazo para cumprimento de mandado. Oficial de justiça para pedir a prorrogação do prazo para ele cumprir o mandado. Ele deve solicitar isso quando? Antes de vencer o mandado. Então, antes de vencer, sabendo que não vai ser possível a ele, oficial de justiça, cumprir, ele vai então submeter ao juízo feito um requerimento justificado em modelo tal. Isso aqui, na verdade, a gente chama de certidão intermediária, tá? É uma certidão que o oficial de certidão que a gente chama de intermediária, tá? Intermediária. Não é uma certidão para devolver o mandado, é uma certidão para solicitar ao juiz a prorrogação do prazo de cumprimento. Ok? E ele faz isso no mínimo com 48 horas, ó, com 48 horas de antecedência. Então ele não vai fazer isso também faltando 10 dias, né? Óbvio, e nem vencido. Sob pena de não conhecimento. O que é não conhecimento? Se ele solicitar fora desse prazo, dentro das 48 horas, o juiz pode nem sequer tomar conhecimento da solicitação dele e falar assim, nada a despachar, nada a dizer sobre porque está fora do prazo. Segundo, me fugiu a palavra aqui, tá? Ou nada a conceder, enfim, nada a apreciar. Entendido, então? Parágrafo 2º. Também, sob a mesma pena, ok? Ou seja, de não conhecimento, o juiz nem tomar conhecimento, e aí o oficial de justiça pode ter que responder por isso, pelo não cumprimento do mandato. O requerimento obrigatoriamente conterá informação do funcionário responsável pela central de mandados, ok? Bom, o que acontece? O oficial de justiça atravessa uma petição não.
uma certidão intermediária que vai até o juiz, mas passa pela central de mandados, certo? Muito bem. A central de mandados vai obrigatoriamente informar tudo sobre a distribuição daquele mandado ao juiz. Então, a data em que o mandado foi distribuído, se ele foi distribuído outras vezes para esse oficial ou para outro, ok? E eventuais prorrogações de prazo antes concedidas, para o juiz analisar a possibilidade dessa prorrogação de prazo, tá certo? Parágrafo 3º. Se deferida, ou seja, concedida a prorrogação, no mesmo dia o oficial de justiça a demonstrará à central de mandados para anotações do sistema informatizado. Ele vai dar conhecimento à central de mandados para que a funcionário ou funcionária que cuida da central de mandados anote lá no sistema a prorrogação do prazo, para que o próprio sistema não gere relatórios de cobrança daquele mandado específico, tá? Aí, no sistema informatizado e no expediente de cobrança, se já foi feita uma cobrança da devolução daquele mandado. Se indeferida a prorrogação, o juiz não concedeu, ou se não conhecido o requerimento, porque apresentou aquele pedido oficial de justiça fora do prazo das 48 horas, o mandado será cumprido no prazo restante em curso. Lembra que ele tem que pedir 48 horas de antecedência? Então, se foi indeferida, não concedida, e ele ainda tiver algum prazo para cumprir o mandado, ele deve correr e cumprir aquele mandado dentro do prazo que resta antes dele ser cobrado a devolução. Parágrafo 4º. Na hipótese de mandado compartilhado, olha, acho que antes de ler aqui, vou explicar para vocês o que é mandado compartilhado. Hoje em dia, pessoal, as centrais de mandados, né, que tem essa sigla aqui, ó, SADM, como é que funciona de uma cidade para outra? Antigamente era assim, olha. É claro que em alguns estados, por aí, talvez isso aconteça ainda, talvez até em algumas comarcas do Tribunal de Justiça, talvez isso ocorra, eu não tenho conhecimento de todas as comarcas. Mas no âmbito do Tribunal de Justiça funciona assim hoje em dia. Bom, eu vou explicar como era no passado. Um juiz de uma cidade, de uma comarca, solicitava ao juiz da outra cidade que fizesse uma intimação. Então, por exemplo, a comarca de Campinas, a primeira vara civil de Campinas, precisaria que fosse feita uma intimação na comarca de Araras, São Paulo também. O ofício, ou seja, o cartório, expediria uma carta precatória, uma solicitação ao juiz de Araras para que ele realizasse aquele ato de ordenar um oficial de justiça que fosse até a residência e intimasse a pessoa. Como é atualmente? Atualmente, o mandado é feito, por exemplo, em Campinas, pela primeira vara civil de Campinas, e a central de mandados lá de Campinas, ou melhor dizendo, né, o cartório, né, o que fez lá, vai encaminhar para a central de mandados de Campinas, e a central de mandados de Campinas vai remeter para a central de mandados de Araras. Perfeito? Muito bem. Na verdade, esse trâmite ocorre entre o ofício, entre o cartório lá da cidade de Campinas e a central de mandados de Araras. Não vai passar por uma carta precatória. No momento em que eles fizerem o mandado lá e fizer a distribuição do mandado, a remessa deles, ele vai ser remetido para a central de mandados de Araras. E a central de mandados de Araras vai distribuir o mandado para um dos seus oficiais de justiça. Isso torna muito eficiente e rápido o cumprimento dos mandados entre as comarcas no estado de São Paulo. Então, isso se chama mandado compartilhado. É a central compartilhada, tá bom? Então, na hipótese do mandado compartilhado, o requerimento justificado em modelo padronizado será enviado a partir do e-mail institucional do oficial de justiça.
para o ofício de justiça expedidor do mandado. Então, quem expediu o mandado? Primeira Vara de Campinas. Está vencendo o prazo, 48 horas antes. O oficial de justiça vai pegar o e-mail institucional, né, que é o nome lá, e mais tjsp.jus.br, TJSP, desculpa, tem o nome da pessoa lá, ou seja lá o que for, @tjsp.jus.br, vai pegar o seu e-mail e encaminhar o e-mail para o ofício de justiça, para o cartório lá da primeira vara de Campinas, que expediu o mandado. E vai enviar uma cópia para o central de mandados de onde ele está lotado, que seria Araras, por exemplo. Com a resposta positiva do ofício de justiça lá de Campinas, a central de mandados, certo? De Araras, vai anotar no sistema que foi prorrogado o prazo. Então, vejam que as normas explicam como o oficial de justiça deve, inclusive, solicitar essa prorrogação de prazos quando ele estiver cumprindo um mandado pela central compartilhada, cumprindo um mandado expedido por um juiz de uma outra cidade, tá? Quinto, o mandado só poderá ficar retido com o oficial de justiça além do prazo mediante autorização escrita do juiz do feito. O que é o feito? Do processo, tá? Então, o oficial de justiça deve devolver os mandados que vencido o prazo, ele tem que fazer a devolução. Não pode reter aquilo, porque aí ele corre risco. 1002. Risco do quê? Processo administrativo, né? Artigo 1002. Este foi o 1001 que a gente viu até agora. O funcionário responsável pela central de mandados ou do ofício de justiça, as cidades, eu já expliquei em aulas anteriores, então eu peço a vocês, não assistam aula de norma da corregedoria sem assistir desde a primeira aula, para vocês irem adquirindo vocabulário, conhecimento necessário para entender as aulas seguintes. Senão tem que ficar repetindo muita coisa já falada nos vídeos anteriores, tá? Aproveitando, olha, quer ter acesso a todas as apostilas de direito por menos de R$50, você adquire todas as apostilas de direito para esse concurso de oficial de justiça, ajuda muita gente. Não assista aqui as aulas gratuitas sem ser inscrito no canal, hein, pessoal? Se inscrevam aí. E podendo ajudar a gente, você vai lá, explica isso direitoconcursos.com, explica isso direitoconcursos.com, e você paga menos de R$50 e você vai baixar o PDF de todas as apostilas de direito para esse concurso de oficial de justiça. Ó, nós temos também aqui no nosso canal aula de matemática, de raciocínio lógico e também um curso completo, pessoal, de português. Só esse curso de português que nós temos gratuito aqui, ele num curso presencial é bem caro, tá? E é um curso muito legal com memorização. Agora, quer fazer o curso? Eu acho legal que vocês assistam a aula pelo YouTube, mas adquiram lá na plataforma por R$ 29,90 a apostila, mais de 200 páginas do curso de português. Ela é uma apostila que tem direito autorais aí da gente e deu um trabalhão para fazer e que é necessário para vocês acompanharem a aula, porque é um treinamento, não é apenas uma aula expositiva. Vocês vão treinar para dominar português, a parte de morfologia, sintaxe, para dominar a matéria mesmo, tá bom? Aproveitem, hein? Realmente vale a pena. Se você fizer o curso e não gostar do curso e achar que não é bom, olha, você pode vir reclamar, mas eu tenho certeza que você vai gostar. O curso é aclamado, é muito bom mesmo. 1002. O funcionário responsável pela central de mandados ou do ofício de justiça, que é o cartório, né? E por que o cartório? Já expliquei em aulas anteriores, tem comarcas que tem apenas uma vara, e aí a central de mandados, ela não acumula várias varas onde manda. Fica no próprio ofício, no próprio cartório fica a central de mandados, não é um setor separado.
Então, o funcionário da central do ofício de justiça, ou seja, do cartório, ele fará a cobrança de mandados com prazos excedidos, ou seja, além daquele prazo legal para cumprimento. E ele faz isso a cada 30 dias, a cobrança a cada 30 dias, ressalvados o prazo menor genérico por determinação do juiz corregedor, que é o juiz, geralmente, juiz corregedor da central de mandados, tá? Permanente da central, ou se não houver, o juiz corregedor do ofício de justiça. Vocês sabem, assistam a aula 1, 2, vocês vão entender o que é juiz corregedor permanente, né? Parágrafo 1º. Se necessária prorrogação de prazo para cumprimento do mandado, o oficial de justiça procederá na forma do artigo 1001, em que ele vai fazer aquele requerimento, né? Comunicando eventual pedido, deferimento, ou seja, foi concedida a prorrogação ou indeferimento não foi concedida, se já apreciado ao funcionário responsável. O que ele quer dizer? Imagina que o funcionário responsável pela central de mandados, ele faça uma cobrança de um determinado mandado para devolver. Obedecendo aquele prazo de a cada 30 dias, a central tem que pedir o mandado cumprido. Se o oficial de justiça fez um pedido de prorrogação de prazo, ele tem a resposta, ele deve justificar essa cobrança com a resposta do juiz que concedeu o prazo a mais, para que seja anotado lá no sistema, conforme mencionado no 1001, para que seja anotado no sistema, para que não seja cobrado até que vença o prazo de extensão aí, prazo de cumprimento, tá bom? Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 48 horas para a devolução do mandado, ou seja, corridas 48 horas, após tendo sido feita a cobrança para que o oficial de justiça devolvesse, sem o atendimento, ou seja, sem que o oficial de justiça devolvesse o mandado, o atraso será comunicado ao juiz corregedor permanente, é o juiz, né, que cuida da central de mandados, em expediente próprio, ou seja, tem lá um meio do escrevente que trabalha na central de mandados fazer essa comunicação para as providências cabíveis por parte do juiz, tais como, quais são essas providências? Uma ordem de busca e apreensão, vai ser feito um mandado para que um outro oficial de justiça faça a busca e apreensão junto ao oficial de justiça do mandado, para que seja feita a redistribuição do mandado para um outro oficial de justiça e, por fim, o juiz deve mandar instaurar um procedimento disciplinar, certo? Um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que vai apurar aí causas, motivos e eventualmente punir o funcionário. Terceiro, as providências do parágrafo 2º, que a gente acabou de ver, serão adotadas sem prejuízo da comunicação devida ao juiz responsável pelo processo. Às vezes o juiz que cuida da central de mandados não é o mesmo juiz do processo. Ele tem que ser comunicado para saber desse atraso aí, tá? Caso este não seja o mesmo juiz permanente corregedor. Se for o mesmo, ele já está sabendo, não é? Bem, pessoal, artigo 1001 e 1002. Na subseção 3, vai falar da organização das centrais de mandados e dos oficiais de justiça. Para efeito aqui das nossas aulas, esta nossa aulinha número 6 para por aqui, porque a gente está vendo aí dos deveres do oficial de justiça e terminou no 1003. Aqui na subseção 3 vai falar da organização das centrais aí de mandados e quanto aos oficiais de justiça. A gente vai deixar isso para a aulinha de número 7, tá bom? Eu me despeço aqui da aula número 6 e vamos em seguida aí disponibilizar também a aula de número 7 para vocês. Bons estudos não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like aí, podendo compra aí as apostilas em PDF, ajuda bastante a gente e vai ajudar muito mais vocês, tá? Porque elas facilitam o estudo de vocês. É isso, um abraço, tchau, tchau, pessoal.